Olá, bem-vindos ao Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Eu sou a jornalista Susana Oliveira e hoje o tema de conversa é a gripe. As autoridades de saúde já vieram admitir a possibilidade de um maior impacto da gripe este ano e pediram aos cidadãos, sobretudo aos que pertencem aos grupos de risco, para se vacinarem. Reforçaram também a necessidade das medidas de proteção que já todos conhecemos, pois usamos até à exaustão durante a pandemia. Usar máscara, sobretudo em espaços fechados e quando se tem sintomas, lavar ou desinfetar as mãos com frequência e arejar os espaços. E para perceber o que tem de especial esta época de gripe, tenho hoje comigo o Subdiretor-Geral da Saúde, Dr. André Peralta Santos. Bom dia. Olá, viva. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Todos os anos, por esta altura, os hospitais começam de facto a preparar-se para uma maior pressão que a gripe sempre traz. Mas este ano parece que chegou mais cedo e que traz motivos acrescidos de preocupação. E o que lhe perguntava era o que é que há de facto de diferente este ano? Este ano começámos a época de gripe um pouco mais cedo, cerca de 2 ou 3 semanas, um pouco mais cedo do que é habitual. E isso é uma novidade. Temos um subtipo do vírus da gripe. O vírus da gripe tem alguns subtipos para os nossos ouvintes. E temos um subtipo que é o H3N2, que habitualmente causa mais preocupação porque dá sintomas mais severos, especialmente aos grupos de risco, às pessoas com mais idade e a quem tem doença crónica. Para além disso, este ano nós tiramos uma fotografia dos vírus da gripe em circulação, mais ou menos no final da época gripal, para depois conseguirmos constituir as vacinas do próximo ano. E este ano, entre o momento da fotografia do vírus e o que está a acontecer agora, o vírus mudou um bocadinho, o que faz com que a proteção que é dada pela vacina não seja tão boa. Mas mesmo assim, quero deixar aqui uma mensagem, não é tão boa, mas é muito boa na mesma. E isso tem causado algumas preocupações às autoridades de saúde. Em termos de vacinação, neste momento, como é que estamos? Uma vez que há essa preocupação, apesar da vacina não ser tão boa como nos outros anos, como é que estamos em termos de vacinação, sobretudo nos grupos de risco, de facto? Estamos bastante bem. Deixe-me ainda ir um pouco à questão da vacinação. Nós, habitualmente, a vacina protege cerca de 60% para doença grave. E com esta pequena mudança do vírus, pode baixar um bocadinho para 40%. Ainda assim, é uma proteção que nós não conseguimos encontrar de nenhuma outra forma. Por mais que utilizemos máscaras e higiene, esta é a arma que temos mais eficaz para a proteção contra a doença grave. E eu acho que os portugueses entenderam isso bem, e isso mostra-se pela adesão que conseguimos este ano para a vacinação da gripe, um pouco menos para a Covid-19, mas que tem sido bastante boa, especialmente nos grupos que são elegíveis para a vacinação gratuita. Temos cerca de 2,3 milhões de pessoas já vacinados, mais 180 mil do que no ano passado, nesta altura. Há pouco, quando falava com a comparação do ano passado e com as preocupações, de facto, das autoridades, em termos de evolução, já se vê muita gripe a circular, já há muitos casos nos hospitais, já há muita pressão, ou é um alerta preventivo? Nós já começámos o período epidémico. O que é que isto quer dizer? Que já há muita gripe em circulação e ela vai aumentar muito rapidamente nas próximas semanas. E isto é habitual das dinâmicas dos vírus respiratórios, que acho que os portugueses também já conhecem bem do tempo da pandemia Covid-19. E, portanto, o impacto nas próximas semanas será sempre maior, com mais pessoas com sintomas respiratórios, mais idas à urgência, mais internamentos. Nós não sabemos quanto tempo exatamente é que poderá durar este período de maior circulação, aquilo que nós chamamos de período epidémico. Há alguns anos dura 4 semanas, noutros anos dura um pouco mais. Por exemplo, o ano passado nós tivemos um período de gripe longo, mais longo que o habitual, quase com 2 meses de duração,
mas de média intensidade. Há 2 anos tivemos um período de gripe de menor duração, mas com muito mais intensidade. Portanto, é isso que nós não sabemos, não conseguimos antecipar muito bem estas dinâmicas que são sempre muito imprevisíveis. Será um ano de uma época mais curta, de mais intensidade, ou de uma época de média intensidade e mais alargada no tempo? Significa isso que não se consegue prever quando é que atingiremos o pico da gripe? É isso? Não, aquilo que nós conseguimos perceber é que ainda não há, nós olhamos muito para as dinâmicas de outros países europeus, não há países europeus estão ainda todos em fase crescente de gripe, e isso faz-nos antever que durante as próximas 2-3 semanas continuaremos numa fase crescente. Se atingiremos o pico, enfim, será para o final do ano. É muito difícil de prever, mas o que é um facto é que nesta fase estamos numa fase crescente da epidemia. Isso faz com que seja cada vez mais importante aquela adoção das medidas de proteção tão recomendadas durante a pandemia, mas que ao contrário do que acontece, por exemplo, nos países asiáticos, parece que por cá culturalmente as pessoas não gostam muito da máscara e não se, ainda hoje não se vê muita gente com máscara, apesar destes alertas todos. Ganharam aversão durante a pandemia? Como é que faz esta leitura? Porque é que os portugueses, de facto, quando têm alguns sintomas, não é imediato, não se usa logo a máscara? Eu acho que, apesar de tudo, estamos muito melhor do que no pré-pandemia. Acho que o estigma de usar máscara desapareceu completamente. E as máscaras estão acessíveis. Vamos a uma farmácia, vamos a um supermercado, é fácil comprarmos máscaras cirúrgicas. A mensagem mantém-se. Se tem sintomas respiratórios, use sempre máscara, porque é um meio de protegermos os outros, não é? E nisso estamos a ter um ato de cidadania que é muito fácil, tão fácil quanto colocar uma máscara se temos sintomas respiratórios. Para quem trabalha e para quem tem essa possibilidade, não ir trabalhar doente, fazer uso do teletrabalho se for possível. É uma medida também muito, muito simples e, como já referiu também na introdução, a higiene das mãos e manter os espaços arejados, os espaços, a sala de trabalho, a sala de estar. Este gesto simples de ir arejando os espaços é uma medida também muito simples para nós diminuirmos o risco de contágio. E ele pediu 3 conselhos, já nos deu 4, já foi bom. eu ia voltar só às vacinas, porque não falámos de uma vertente, que é, este ano falou-se no facto das vacinas para os grupos que não são de risco terem esgotado nas farmácias, ou seja, das pessoas não conseguirem ter acesso a elas. Na verdade, a preocupação deve ficar sempre no grupo de risco, não é? E esse é onde as autoridades de saúde se focam para a proteção. Já percebi que, de acordo com o DGS, que está a evoluir e a avançar de forma positiva, não é? A vacinação nesses grupos de risco. O que é que aconteceu nos outros? Ou seja, para o outro contingente, para quem não faz parte do grupo de risco, mas queria eventualmente vacinar-se? Eu queria deixar uma mensagem muito, muito simples. Nós ainda temos vacinas para quem mais precisa dessas vacinas, que são quem tem mais de 60 anos e quem tem menos de 60 anos, mas tem uma doença de risco. E para esses temos ainda cerca de 200.000 vacinas da gripe. Depois, para aquelas pessoas que com menos de 60 anos, que não têm nenhuma destas condições, de facto, este ano, fruto de circunstâncias que a própria DGS não controla, não estão mais disponíveis. Mas a mensagem é que, para quem precisa realmente desta vacina, as vacinas estão ainda disponíveis. Ainda temos vacinas disponíveis, ainda temos vacinas disponíveis, a vacina dos 80+, a vacina de dose elevada, ainda temos vacinas para este grupo que nos preocupa particularmente e por isso temos uma vacina com uma dose reforçada.
ainda temos doses para quem mais precisa. Eu ia a esses a seguir, os mais de 80, os que estão no centro de saúde este ano. Como é que está a correr essa vacinação? Qual é a percentagem de vacinação? Quem é que ainda falta vacinar? Se ainda falta uma grande percentagem ou não? Nós já temos coberturas muito boas, superiores a 80% neste grupo, o que nos dá alguma tranquilidade de que quem se quer vacinar, o ato de vacinação é sempre um ato individual, quem se quer vacinar globalmente já se vacinou. Para aqueles que nos estão a ouvir e que podem ainda ter algumas dúvidas, a vacinação, mais uma vez, é uma forma mais simples de nós nos protegermos contra a doença grave. E sabemos que a gripe dá doença grave, especialmente nestas idades mais avançadas. E para eles, em específico, temos ainda uma vacina com uma dose mais elevada, que nós achamos que confere uma proteção adicional, porque sabemos que são estes que estão mais vulneráveis a serem hospitalizados durante as épocas de gripe. Eu reparei nestes últimos relatórios que a vacinação dos profissionais de saúde, o vacinómetro deu uns dados da vacinação dos profissionais de saúde, mostrou que este ano estava um bocadinho mais elevado. Porquê é que os profissionais de saúde este ano decidiram vacinar-se mais, por exemplo, do que o ano passado? Já foi a pensar nesta estirpe que nos falou no início? Eu saúdo todos os profissionais de saúde que decidem vacinar-se. Esses têm um dever acrescido de vacinar-se, porque estão a proteger-se a si, estão a proteger as pessoas que cuidam, que é sempre o seu desígnio principal. E, enfim, sabemos que a vacinação tem sempre uma dimensão de avaliação do risco e, de facto, este ano, com este subtipo do vírus da gripe, nos causa alguma preocupação. Portanto, é natural que os profissionais tenham tido uma maior adesão à vacinação. Portanto, não estranhou, achou normal. Exatamente. Estranharia se fosse ao contrário, ou seja, se continuasse a descer a taxa de vacinação dos profissionais de saúde, que não faria sentido. Não? E todos os anos nós temos imensa preocupação com a vacinação dos profissionais, porque precisamos também dos profissionais nesta altura do ano, que sabemos que as pessoas precisam de mais cuidados e que, estando em casa com gripe, não conseguem prestar cuidados de saúde aos nossos utentes. Portanto, acompanhamos sempre muito de perto a vacinação dos profissionais com as ULS nos centros de saúde, fazendo sempre imensas campanhas de informação para que eles se vacinem, lá está, para que se protejam a si próprios e para que protejam também os seus doentes. Falamos nos mais idosos que vão aos centros de saúde, não falamos naqueles que estão nas instituições. Essa vacinação dos que estão institucionalizados correu bem? Como é que estamos a esse nível? Correu bastante bem. Nós começamos sempre pelas pessoas que estão em lares e são os profissionais de saúde que já estão muito rotinados nesta prática, que vão aos lares vacinar os residentes e os profissionais. E a adesão é sempre muito boa, ronda sempre os 80%. Este ano não foi diferente. Nós concluímos esse esforço de vacinação dos lares habitualmente no início de novembro, para termos a certeza que quando começamos esta época de atividade gripal, eles já estão vacinados e o próprio organismo já teve tempo para desenvolver a resposta. Eu que lhe perguntava, em jeito quase de provocação, a pensar já no Natal que está aí à porta, era se, olhando para a situação atual, para a vacinação e para como as coisas estão a correr, se acha que este ano vamos conseguir tranquilamente, se as famílias vão conseguir tranquilamente sentar-se todas à mesa, ou se correm o risco de ter que trocar as prendas no átrio da escada? Eu espero que sim, que tenhamos um Natal pleno de convívio familiar e com muita saúde. São esses os desejos da Direção-Geral da Saúde. Para que isso aconteça, deixo algumas recomendações. Para quem está nos grupos elegíveis e ainda não se vacinou, o apelo para se vacinarem. Para quem tem alguns sintomas respiratórios e que possa ter sintomas respiratórios durante a época natalícia, use máscara. Obviamente que à mesa tem de retirar a máscara, mas use máscara
no tempo que considerar aceitável, e as salas de jantar de Natal bem arejadas durante todo o período natalício. São essas as nossas recomendações. Muito obrigada pela sua visita ao Luz Extra. Muito obrigado, Obrigada. foi um gosto. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.